Olá, estudante! Seja bem-vinda a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um experimento com dois fatores, quando um dos fatores é numérico, e agora eu vou interpretar o segundo desdobramento do nosso exercício, ok? Então, vamos lá. O segundo desdobramento é um desdobramento de memória principal dentro de cada nível de memória cache. Então, agora é o inverso. Agora, o que está fixo é a memória cache. Quando a memória cache é de 256, qual é o comportamento da memória principal? Ou, pelo menos, uma das memórias principais tem diferença. Então, para essa linha, p-valor menor do que alfa, rejeita H0. Então, rejeito H0 e fico com H1, que é quando uso memória principal de memória cache de 256, pelo menos uma das memórias principais apresentou número de transferência por segundo diferente. Agora, quando a minha memória cache é 512, p-valor menor que alfa. Então, rejeito H0, eu fico com H1, né? Quando eu uso 512 de memória cache, pelo menos uma das memórias principais apresentou um número de transferências por segundo diferente. E para a memória cache 1024, p-valor menor que alfa também, então fico com H1, né, rejeita H0, que é quando uso 1024 de memória cache, pelo menos uma das memórias principais apresenta um número de transferência por segundo diferente, certo? Então, em todos os níveis de memória cache, a memória principal apresenta alguma diferença. Não tem nenhuma memória cache em que a memória principal seja igual para todas, nenhuma delas. Então, vamos seguir. Aqui a gente pediu análise de regressão, né? Então, a gente começa analisando a memória principal dentro do nível 256 de memória cache. Então, o primeiro modelo é o modelo linear. Então, B0 e B1, aqui estão os valores. Eu montei aqui a equação da reta, né? A gente tem p-valor 0 e 0. O que está testando aqui nessa primeira linha? H0. Se B0 pode ser considerado igual a 0 versus H1, se B0 é diferente de 0. Rejeitei H0, então 741 é estatisticamente diferente de 0. E para a segunda linha, que é o coeficiente angular da reta, né, 0,57, também fico com H1, porque p-valor menor que alfa, rejeita H0 e fica com H1. Então, o ideal é que esses parâmetros sejam diferentes de 0, com exceção aqui para o B0, que em algumas ocasiões o B0 ser estatisticamente igual a 0 faz algum sentido, né? Mas ele não é tão importante quanto o B1. Então, o B0 ser considerado igual a 0, em algumas ocasiões é válido, ok, tá tranquilo. Mas o B1 nunca pode ser diferente de 0. Nunca pode ser igual a 0. Porque se ele for, isso aqui é o ângulo da reta. Se o ângulo da reta é 0, significa que é uma linha, uma reta, né, no horizontal. E significa que todos os tratamentos, no caso, todas as memórias principais, né, têm o mesmo desempenho quando memória cache 256, né? Então, o coeficiente angular da reta nunca pode ser igual a 0. O que a gente tem aqui é o R2, que é o ajuste. É um ajuste baixo, 0,48, menos de 50%, é um ajuste ruim, né? O efeito linear aqui, p-valor menor do que alfa. Aqui nessa linha a gente está testando que o efeito linear é igual a 0, ou seria, por exemplo, o quanto que o modelo linear explica, né, da variação entre as memórias principais, é uma quantidade significativa ou é considerado igual a 0? Isso que é o efeito aqui que quer dizer, né? Então, aqui seria um efeito igual a 0 e aqui seria um efeito diferente de 0. P-valor menor que alfa, então a gente fica com H1, efeito diferente de 0. Aqui, vou por padrão, né? Negrito, B0 diferente de 0 e B1 diferente de 0. Então, o modelo linear não é um modelo tão legal porque o ajuste não está tão bom. Quer dizer que a linha reta não está tão próxima dos pontos assim, né? Vamos ver. Aqui essa linha aqui, desvios de regressão. Ou seja, tem 2 graus de liberdade. Então, tem outros 2 modelos
para serem possíveis de testar. Então, o efeito dos demais modelos é igual a zero ou o efeito dos demais modelos é diferente de zero. Quer dizer que pelo menos um dos modelos ali tem efeito. Como a gente p-valor é zero, então eu sei que tem outros modelos significativos além do modelo linear. Agora a gente passa para o modelo quadrático. Aqui estão os B0, B1 e B2, os parâmetros. Montei já aqui a equação da reta. P-valores 0,01 menor que 0,05, menor para os três. Ou seja, os três parâmetros são considerados diferentes de zero. Então, tá ok, né? Principalmente B1 e B2 não poderia, né, ser igual a zero. Aí a gente teria que desprezar o modelo. Um ajuste de 83%, 0,83, tá ótimo. E aqui, um p-valor também menor que alfa, né, significa... A primeira linha é a mesma do anterior. A gente já sabe que o efeito linear é diferente de zero. Agora, com esse p-valor, a gente fica sabendo que o efeito quadrático é diferente de zero e que desvio de regressão ainda tem mais um modelo. E esse modelo também vai ser diferente de zero, certo? Então, ou seja, a gente tem o linear, o quadrático, o próximo a gente já sabe aqui que é o cúbico, né? Que eles têm efeito, mas vamos ver os parâmetros. B0, B1, B2 e B3, todos diferentes de zero. O R2 é 1, porque aqui esgotou o número de parâmetros com o número de médias, né? Então, quer dizer que a linha passa exatamente sobre o ponto. E aqui tá novamente, né, repetindo aqui o p-valor do efeito cúbico. E agora o desvio de regressão é zero, porque não tem mais nenhum modelo possível. Esse modelo cúbico, ele raramente, eu sinceramente nunca tive em algum momento que eu utilizei o modelo cúbico, né? Porque ele não tem na natureza esse tipo, se tem eu desconheço, né? Então, basicamente, a gente vai se envolver somente com o modelo linear e com o modelo quadrático, certo? Então, eu vou lá no R para a gente fazer esse gráfico. Já vou aproveitar aqui e copiar a equação da reta. Esses comandos a gente já tinha feito anteriormente, né? Deixa eu colar aqui embaixo a equação da reta que a gente vai usar ela depois. O que eu vou precisar aqui dentro? Eu vou fazer essa análise, vou chamar ela de ANAVA, né? A gente já tinha rodado ela, só vou rodar de novo para ela ter um nome, né? Fazer um objeto para ela. E eu vou saber aqui os valores das médias dentro da interação. Então, médias da interação. Dentro de ANAVA, que agora eu chamei como objeto, a gente vai ter aqui, ó, médias dentro. Então, médias fator 1, médias fator 2, médias dentro, são as médias dentro da interação. Dou um Ctrl Enter, olha o que a gente tem aqui, ó. Quando o fator 1 é 256, essas são as médias de memória principal. Quando o fator 2 é 512, essas são as médias da memória principal. O fator 2 é memória principal. Então, quando a memória principal é 128, essas são as médias de acordo com a memória cache, certo? Então, na linha são memórias cache e na coluna são memórias principal. A gente tá aqui, na análise do R, a gente está fazendo... Dentro, memória principal, a gente vai avaliar as memórias principais quando a memória cache é 256. Então, aqui no R, a memória cache 256 são esses os valores aqui que a gente vai usar. E quais são os valores de memória principal? Eu vou chamar de X, fazer um vetor aqui. Da memória principal são 128, 256... 512 e 1024. Então, esse aqui é variável x. A variável y do nosso gráfico vai ser essas médias aqui, só que eu vou escolher a primeira coluna com todas as linhas. Deixa eu dar um Ctrl Enter
imprimir o y aqui para ver se ficou certo os valores. Vamos dar um confere. Seria 530, 1110, 1200, 1256. Então, tá ok, certinho. Então, a gente tem aqui os valores de x e y para fazer o nosso gráfico. Eu vou fazer aqui um comentário que é o gráfico para memória cache de 256. Vamos fazer o plot de x e y, x, y. Vou dar um Ctrl Enter, aumentar aqui para vocês enxergarem. O que a gente pode fazer nesse gráfico? A gente pode mudar o símbolo. Eu particularmente gosto do 19, que é a bolinha fechada, bolinha preta. A gente pode colocar o símbolo, nomear os eixos, né? Então, seria xlab. Vamos colocar como memória principal, MP. E a gente tem o ylab, que no nosso caso é desempenho. Vamos rodar, ele trocou aqui eixo X e eixo Y. Eu vou colocar como título, vou colocar que é memória cache de 256. Então, a gente vai estar avaliando memória principal quando a memória cache é de 256. Agora, eu vou adicionar a curva, que é esta equação, né, que a gente pegou lá na saída do R. Adicionar igual a true. Dou um Ctrl Enter. Vejam o que acontece. Deixa eu apagar aqui. Dá mais espaço para nós. Fica cortando o gráfico. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar os limites do eixo Y. Então, Ylin. Vamos dizer que a gente pegue de 500, será que vai ser suficiente? De 500 a 1500. Vamos rodar o modelo, ficou melhor, né? Se eu quiser, eu também posso mudar aqui no eixo X. Se eu quiser mudar os limites do eixo X, xlin. Vamos colocar de... Aqui deve estar... 50 até 1100. Vamos ver se ficou bom. Ok, tá tranquilo. Então, esse aqui seria o modelo linear. Esse aqui tem um 48% de ajuste. Então, não dá para entender o porquê, né, do ajuste, porque ele tá bem distante aqui, né, da reta. Bem distante, né? A gente viu também o modelo cúbico ainda para 256 de cache. Então, vou copiar esse modelo. A gente pode adicionar aqui essa equação. Em geral, o sinalzinho de menos, ele dá uma bugadinha e eu tenho que apagar e digitar de novo. Não entendo por que acontece. Opa, apaguei demais. Então, eu adiciono. Vou colocar uma cor diferente. Vou colocar a cor 2, que é vermelho. Então, olha o modelo. O modelo quadrático, eu acho que em algum momento se eu falei cúbico, me perdoe, o modelo quadrático. Ele tem um ajuste de 83%, né? 83%. Mas vejam o que acontece, gente. Esse modelo, ele sugere que tem um pico e depois ele começa a diminuir. Então, o que ele está sugerindo? Que à medida que eu for aumentando a memória principal, em algum momento vai diminuir o número de transferências. E a gente sabe que isso não é real. Então, o ideal seria um modelo e que ele chegasse aqui em cima e ele fizesse um platô, né? Ele estabilizasse, porque o esperado é que seja isso. Então, na verdade, essa parábola, esse modelo quadrático, ele não está adequado com a realidade. É um modelo que tem todos os parâmetros significativos, que tem efeito, que tem um ajuste bom, mas é um modelo que não representa a realidade, porque não é o que acontece. Então, na verdade, os dois modelos aqui são ruins. Não poderia ser um polinômio para representar esse comportamento aqui. Os dois não são legais. Mas como a gente está vendo só os polinômios, vamos ficar
com um modelo linear, que é o menos pior, digamos assim, porque uma coisa que não acontece é ele ter essa queda. Agora, ele continuar aumentando é possível. Então, eu particularmente prefiro ficar com o modelo linear. Então, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou colocar mais ou menos aqui nos 700 e 800. Essas são as coordenadas que eu quero colocar um texto. Então, x valendo 700 e y valendo 800. Eu vou colocar a equação do modelo linear, que é o que eu escolho. Y igual a isso. E ele imprime o texto ali. Eu vou colocar também agora no eixo x é 700, vou colocar 700 um pouquinho mais abaixo e eu quero colocar o R2, que deu 0,48. Aí, ficou ok. Então, beleza, para o modelo linear, quando a minha memória cache é 256, esse seria o gráfico. Eu posso vir aqui em exportar, copiar, então tá aqui num formato, eu posso alterar esse formato se quiser, né? Então, eu venho aqui, copio, colo aqui no final, antes de a gente começar o modelo de 512. Vou colar aqui. Ele cola bem grande, a gente tem que dar uma diminuída, né? Então, seria aqui pro memória cache de 256. Agora, a gente vai fazer isso para a memória cache de 512. Vamos ver lá. Então, o modelo linear, o que a gente tem? 1245, 1,28 para o coeficiente angular da reta. Tá aqui a equação da reta. P-valor 0 e 0, então os dois significam que tanto B0 quanto o B1 são diferentes de 0, tá ok? O ajuste do modelo 0,56, um pouquinho melhor do que o outro, mas ainda não tá bacana. E aqui, significativo, ou seja, o efeito do modelo linear é diferente de 0. Desvios de regressão, a gente ainda tem dois modelos que ainda têm efeito. Então, efeito dos demais modelos é diferente de 0. O modelo quadrático agora. Os parâmetros aqui, 301, 6 e menos 0,0043, tá aqui a equação da parábola. Os p-valores todos menores do que alfa, então todos eles eu rejeito H0 e fico com H1, todos eles são diferentes de 0, é ótimo. Um ajuste ótimo de 0,91 e o modelo quadrático aqui também diferente de 0. Então, o efeito do modelo quadrático é diferente de 0. Então, nós temos um modelo válido do linear e o do quadrático válido, né? A princípio, numericamente olhando, eu escolheria o modelo quadrático, porque o ajuste está ótimo. E o modelo linear de 0,56 não está tão bacana, né? Aí, o efeito cúbico, ele também serve, gente, aqui todos os parâmetros significativos, o ajuste de 100%, e o efeito cúbico significativo também. Mas o efeito cúbico não cabe na situação e raramente vai caber. Então, eu não vou nem ele é um modelo válido numericamente, mas não tem significado real. Então, vamos lá criar o gráfico para o modelo linear, mas agora lembrando que memória cache 512. Voltamos aqui para o R, deixa eu copiar. Opa! Aqui. Agora eu vou copiar tudo isso, mas agora vai ser gráfico para memória cache de 512. O X, que é a memória principal, é o mesmo, só que agora eu vou chamar de Y2 e vai ser a segunda coluna, porque a primeira, deixa eu imprimir aqui para vocês relembrarem. A primeira coluna, a segunda linha, né? A primeira linha era de 256 de cache. A segunda linha é 512 de cache. Então, são 890, 1920, 2.300. Aqui ele confere, vê se está isso. 890, isso aí, fechou. Então, agora eu vou plotar X e Y2. Vou mudar o título de 256 de cache, agora é para 512. Talvez esses limites aqui não sirvam mais.
né? São valores diferentes. Então, eu vou apagar os limites e vou rodar. A curva do linear é essa aqui, que eu vou substituir. Aqui, né? Que essa daqui é do modelo anterior. E vou adicionar. Cortou de fato. Esse aqui eu já posso apagar, que eu já usei, né? Então, vamos ajustar aqui os limites para esse modelo. Então, seria y'. Deixa eu ficar na linha de baixo. Y'. Vamos do 100. Perdão, 100 não, y'. Vamos de 800 para y. Começa no 800 e termina no 2.500. Vamos ver se vai ficar ok. Deu uma melhorada, ainda cortou um pouco, dá para diminuir mais um pouco, né? Vamos ver se colocar 2.600 melhora. Ok, razoável. Para x, né? X', vamos de 100 até 1.100. Não dá muita diferença, mas ok, não é? Agora vamos ver a parábola. Pegar a equação aqui da parábola. Vamos aqui no R. Esse aqui é a parábola. Esse sinalzinho de menos sempre dá uma bugada, a gente tem que digitar de novo. E tá aí. Esses aqui ainda não tá. Temos que ajustar, né? Então, vejam, gente, o que aconteceu? A mesma coisa do outro. O modelo quadrático tem um ajuste legal, bacana e tal, mas ele fica sugerindo que existe essa queda que a gente sabe que não existe. Não é real para memórias e desempenho. Então, a gente acaba ficando com o linear, mesmo não sendo um modelo bom, né? Mas pelo menos é mais realista do que o outro. Então, vou colocar aqui a equação da reta. Deixa eu ver, 700, agora vai ter que ser 1.300 aqui em vez de 800. Ficou legal. Qual é o R2? Então, em vez de 1.300, vou colocar 1.200. O R2 do linear é 0,56. Arredondando, seria 0,57. Então, 0,57, tá aí. Ok. Esse seria o escolhido para o 512, o modelo linear. A gente pode fazer o seguinte, para destacar, vou colocar em negrito o modelo linear, para destacar o que a gente escolheu. E no anterior aqui, eu também vou já deixar marcado aqui, ó. Não vou imprimir, né, mas só para já deixar marcado que quando a gente for gerar ele de novo, ele vai gerar, deixa eu gerar ele aqui, ó. Ele vai gerar com um modelo linear em negrito. Agora, vamos lá, o último é o gráfico para 1028. Então, memória cache, perdão, 1024, né? Agora vai ser a terceira linha. E aqui eu vou chamar de Y3. Y3. PCH, desempenho, e aqui 1024. Eu vou fazer como comentário aqui, para eu não precisar apagar isso aqui tudo. Tá ali como comentário, porque eu sei que eu vou ter que ajustar os limites, né? Opa, esse 2 aqui eu tenho que tirar. Vamos lá. Não gerei aqui, né? Agora sim. Então, eu vou plotar a curva. Primeira curva é do linear para 1024. Vamos lá. Já copiei tudo ali, nem analisei, né? Cadê o 1024? 1024. 1308 para beta 0, 1,96, os dois diferentes de 0. Ok, né? Os dois p-valores menores do que alfa. Um ajuste de 0,62, tá melhor, né? Um pouco melhor. E o efeito linear tem efeito, né? Ficamos com H1. Essa outra linha aqui, né? Então, tem outros modelos também com efeito. Para o modelo quadrático, aqui estão os valores dos parâmetros. Olha só, aqui
esse p-valor está dizendo que esse menos 31 é considerado igual a zero. Mas esse é só o intercepto onde corta o eixo y. Então, ok, não precisamos nos preocupar. Então, aqui eu diria que o B0 é estatisticamente igual a zero, mas B1 e B2, que são os mais importantes, são diferentes de zero. Então, tá tranquilo. Um ajuste excelente, mas provavelmente vai ser o mesmo problema do anterior. E a gente tem feito esse modelo. Ficamos com essa, né? Efeito quadrático diferente de zero. O modelo cúbico já não serviria nesse caso, porque eu tenho um parâmetro importante, que é o B3, que é considerado igual a zero. Né? Esses aqui rejeita H0, então são todos diferentes de zero, mas esse aqui diz que é igual a zero. Então, já não caracteriza mais o modelo cúbico, mesmo que aqui tenha dado significativo, não caracteriza mais porque não tem efeito, porque não tem esse parâmetro aqui. Né? Então, ficamos com o linear e o quadrático. Vamos ver o linear, que deu 62% de ajuste. Vamos voltar aqui. Linear. Aqui já podemos ajustar. Esse de baixo ainda não alterei. Eu deixo para baixo para não... Quando a gente copia e cola, né? A chance de dar um erro. Então, eu já deixo para baixo para saber que ali eu não editei. Vamos ver aqui de 800. Agora aqui eu tenho que ir até uns 3.200 para Y. Vamos ver se fica ok. Poderia até ser mais. Vamos colocar 3.500. Isso, para ir para X, tá ok, né? 1024, ok. Vamos ver agora fazer o gráfico da parábola. Copiamos. Lembrando desse sinalzinho de menos, que ele sempre dá um erro. Vamos ver. Mesma coisa, né, gente? Ele não condiz muito com a realidade. Esse aqui ficou um ajuste muito melhor, né? Olha só, né? 90 e poucos de ajuste, né? Tá muito próximo da linha. Tá lindo o ajuste. Mas ele tem esse crescimento aqui e depois indica uma queda. O que não é real no nosso caso. O modelo linear faz um pouco mais de sentido, né? Do que o cúbico. Perdão, do que o quadrático. Então, vejam, gente, na escolha de um modelo, não é só você olhar os números e ver que está tudo significativo e que o ajuste do modelo está muito próximo de 100%. Não é só isso. Você tem que plotar o gráfico, você tem que observar se faz sentido isso, essa subida aqui da reta, esse aumento, essa queda. Isso tudo você tem que verificar se faz sentido na hora de escolher o modelo. Então, no nosso caso, é mais plausível a gente ficar com o modelo linear, apesar de não ter um ajuste legal. Vou colar aqui. A gente pode fazer, vamos pôr por volta ali de 1.300 de Y. 1.300 para X pode ser 700 mesmo, como estava. Misturei. Aí. E o nosso R2 foi de 62%. Se a gente fez ali 1.300, esse 1.200, vamos colocar um pouquinho mais para baixo. 1.100. Deixa eu rodar de novo para ele limpar. Aí, agora fechou. Então, vejam aqui, gente. Vou rodar desde o primeiro. Vou rodar os três e vou colocar os três um do lado do outro para a gente ter ideia, ó. Copiei o de 256. Vou colar aqui no final. Eu já tinha colado, né? Ok. Então, já tem os três aqui pra gente fazer uma observação geral, né? Os três, tanto aqui a gente está avaliando o comportamento da memória principal em cada nível de memória cache. Quando a memória cache é 256, é um comportamento onde 512 e 1024 são muito parecidos, um pouquinho menor aqui o de 256. Quando a memória cache é 512, muito parecido o modelo.
1024, muito parecido também o modelo, sempre os dois últimos ali praticamente iguais, né, na mesma altura, aí esse está um pouco mais para baixo, um pouco mais para baixo. Então, vejam que o comportamento da memória principal, independente da memória cache, é muito semelhante, né, ele cria um platô, certo? E em todos eles a gente acabou optando pelo modelo linear, porque o modelo quadrático sugere uma queda, um pico, que não é plausível isso, não tem como a gente considerar isso, não é bacana, certo? Então, o principal que vocês têm que observar aqui nisso é, na hora de escolher o modelo, vocês não podem só se basear no valor de ajuste de R2. Vocês plotem o gráfico e vejam no gráfico o que fica mais plausível para vocês, tá joia? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!